Bom dia mais uma vez a todos. Já entramos um novo mês, né? Dia 4 de novembro, e tomamos posse de um novembro e um dezembro estrondoso, poderoso, extraordinário. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, você que trouxe sua Bíblia, em Jeremias 17, e nós vamos meditar a partir do versículo 5. O que nós vamos ler? Sobre o que nós aprendemos e precisamos estabelecer isso em nossas mentes e em nossos corações. Sabe quando você vence de verdade? É quando você passa a confiar, a não confiar mais na sua força, nas suas habilidades, na sua capacidade, na sua inteligência, na força do seu braço. Para de lutar na força do braço e passa a lutar na força do braço de Deus. Isso muda completamente a história, muda completamente os resultados. E a Bíblia fala muito sobre isso, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E lembrando sempre, pessoal, que nem sempre a mensagem é a mesma. A mensagem de hoje à noite são as 4 faces do Senhor, viu? Nós vamos falar sobre as 4 faces do Senhor, que é algo poderoso também. Vamos lá. Diz assim, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor. Repita isso comigo. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Diga comigo, e aparta o seu coração do Senhor. Você vê o quanto é sério isso, né? O quanto é sério. Nós estamos falando de coração, nós estamos falando de mente, nós não estamos falando simplesmente de corpo, tá? Porque às vezes a pessoa, ele pode estar na igreja, mas ele não caminha mais na dependência do Senhor. Ele caminha independente. Talvez ele venha à igreja, mas ele vem com aquela, de alguma forma, como para aliviar sua consciência. Ele não vem como a fonte, ele não vem como servo, ele não vem como aquele que se fez 100% dependente, necessita realmente do Senhor como a sua fonte. Então, por que muitas pessoas, ao fazer isso aqui, maldito o homem que confia no homem, o que é o homem que confia no homem? O homem confia em pessoas e o homem que confia na sua força. O homem que tira a sua confiança do Senhor e coloca a sua confiança em homens. Já viu quantas pessoas são decepcionadas porque ficam assim, porque o fulano me prometeu, porque o cara vai falar com o outro lá, porque diz que vai me dar uma oportunidade, que vai me indicar, ele diz que vai me apresentar a um pessoal aí, que esse pessoal vai e tal, e etc. E aí a pessoa, ele deixa de confiar e esperar em Deus, e ele começa a confiar e esperar no homem, como muita gente hoje, até hoje está no mesmo lugar, justamente por isso, por estar sempre confiando em homens, nunca confiando em Deus, porque nós precisamos aprender que quem move corações é Deus, que o coração dos reis está nas mãos de Deus. O coração dos reis são como rios. Se Deus determinar que ele corra para baixo, ele vai correr para baixo. Se Deus determinar que ele corra para cima, ele vai correr para cima. Para a direção que Deus determinar é que ele vai correr. Então eu preciso buscar em Deus e não no homem. Em Deus.
E outras pessoas são aquelas pessoas que confiam na força do seu braço. Sabe, eu asso, eu frito, eu arrebento pipoca, frito bolinho, chuleio, caseio, prego botão, e assim, tudo ao mesmo tempo, eu resolvo, eu faço. A pessoa confia no seu braço. O que a Bíblia diz? Olha qual é o problema. Primeiro começa assim, maldito. Esse homem se torna maldito. Porque será como a tamargueira no deserto, como uma árvore no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vamos lá. Uma árvore no deserto, seca, infrutífera e solitária. Pensa nisso, por favor. Uma árvore no deserto, seca, infrutífera e solitária. Essa é a vida da pessoa que aparta o seu coração do Senhor, que coloca a sua confiança no Senhor. Olha a sequência. Diga comigo, bendito o varão. Vamos lá, gente. Bendito o varão, ou o homem, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Uma das coisas mais poderosas que existe na vida do homem é quando ele se torna independente emocionalmente do homem. E ele coloca toda a sua esperança em Deus. Essa é uma das coisas mais poderosas que pode acontecer com uma pessoa. Nós precisamos de pessoas, nós devemos estar unidos, nós temos um propósito. Jesus não veio para fazer coisas, levantar coisas, mas sim para cuidar de pessoas, e é o que ele nos ensina. Só que a nossa confiança não está em pessoas. A nossa esperança não está em pessoas. A nossa esperança está no Senhor. E a pessoa que entende isso, ele se torna... Nós estamos falando de duas árvores, porque o homem é comparado à árvore. E a árvore, ela tem que frutificar. Qual que é o sentido da árvore? A árvore tem que dar fruto. O propósito dela, ela tem que dar fruto. A árvore é para ser frutífera. Ela dá sombra, as folhas verdes, ela frutifica, ela dá fruto. Tem árvore que dá fruto o ano inteiro. Você olha Salmo 1, fala sobre isso. Porque ele será, diga comigo, como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de... Compara as duas, por favor. Uma árvore solitária no deserto, numa terra salgada e inabitável, e uma árvore que está plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. O que acontece com ela? Não receia quando vem o calor, a sua folha permanece verde, no ano de sequidão não se afadiga, diga comigo, e não deixa de dar fruto. Então, vamos aqui, vamos entrar na profundidade disso. O que mostra Jeremias? Qual deve ser a minha grande preocupação? Que as minhas raízes estejam no lugar certo. Que eu seja aquele, volto ao anterior, o homem que confia no Senhor e a esperança é o... Minha esperança não é o A, não é o B, não é o C, não é o D. A minha esperança é o Senhor.
A esperança não é o médico, a esperança não é o advogado, a esperança não é o fulano que me prometeu, não é o bambambam que me disse que vai me abrir uma porta, que vai me apresentar. A minha esperança é o Senhor. Esse é o segredo. Pode prestar atenção que quando você coloca a sua confiança só em homens, o homem é falível. O homem erra. Se eu coloco só no médico, o médico é falível, ele é limitado. Se eu coloco no advogado, o advogado é falível, é limitado e a justiça é corrompida. Preciso depender de Deus. Se eu coloco em homens que me fizeram promessas, homem não cumpre. Só Deus cumpre. E Ele não é homem para que minta. Então, eu preciso, para aqui vamos analisar com profundidade, duas árvores. Nós somos comparados, aqui nós temos duas árvores. Qual a diferença das duas? A única diferença que tem das duas. E tudo está numa questão de fé e esperança. Uma que confia no homem e faz do braço a sua força. Ele vai para o deserto. Ele vive numa terra salgada e inabitável, ele é solitário e infrutífero. A outra, simplesmente por confiar no Senhor e colocar a sua esperança no Senhor, ele já é como a árvore plantada junto a rios, que estende as suas raízes para os rios, para o ribeiro. Não se afadiga, as folhas permanecem verdes, bonito, saudável. No ano de sequidão, não deixa de dar fruto. É fruto o tempo todo. Amém? Essa é uma responsabilidade nossa. Total. Por isso que o tempo todo nós estamos em comunhão. O tempo todo nós estamos em comunhão com o Senhor. O tempo todo nós estamos nos alimentando e nos abastecendo. Esse é o segredo. Olha o ano que nós vivemos. Quando começou a pandemia? Março. Era para muitos estar com o ano comprometido. E nós estamos vivendo um dos melhores anos da nossa vida. Um dos melhores anos. Um ano espetacular, estrondoso. Porque Deus mostrando o que está escrito na palavra, que é uma diferença na vida daquele que confia nele e daquele que não confia. A palavra tem que se cumprir. A palavra, ela se cumpre, nem um tio, nem uma vírgula vai deixar de se cumprir. Por isso que a nossa confiança deve estar nela. E olha o que vem na sequência. Diga comigo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Se o coração é enganoso, você vê que as pessoas, por que as pessoas vivem gemendo, né? Porque são enganadas pelo coração. Somente nós não caminhamos assim, ó. Eu estou fazendo o que o meu coração está pedindo, não faça não. Confronta teu coração com a palavra. Nunca vá pelo teu coração, porque o teu coração é enganoso. Isso é muito simples da gente entender isso. Quantos relacionamentos começaram e foram enganados pelo coração? Dizia assim, não, eu me casei porque o meu coração mandou que eu casasse, pediu que eu fizesse isso. E depois entende que esse coração enganou, fez ignorar coisas que não podiam ser ignoradas. E aí o que acontece? O mesmo coração mandou se separar. O coração manda fazer uma coisa, o coração manda desfazer.
Então o coração é enganoso. Eu preciso confrontar sempre o meu coração, que coração, quando nós falamos de coração, nós estamos falando de emoções. Coração é o centro das emoções. E tudo que você fizer baseado em emoção não permanece. Sempre. Por isso que a gente sempre fala assim, né? Sempre tem aquela orientação importante. Nunca tome uma decisão quando você estiver feliz demais, alegre demais, e nunca quando você estiver triste ou estressado demais. Nunca tome uma decisão. Porque nos extremos você vai tomar uma decisão errada. Você pode ser enganado pelo seu coração. Às vezes você está eufórico demais e toma decisões no calor da emoção. E isso não vai ser bom. Então, eu preciso sempre confrontar. Né? Até porque, olha o que o Senhor diz. Diga comigo, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Se o Senhor, volta ao anterior, se o Senhor esquadrinha o coração, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele depende toda a sua vida. Dele depende toda a sua vida. Eu provo os pensamentos. Então, eu tenho que estar atento aqui. Pense no que está pensando. Lembra daquele exercício que a gente sempre ensina a vocês? Quando você estiver muito perturbado, faça esse exercício. Fala para você mesmo. Pense no que você tem pensado. Que o problema está no que você tem pensado. É isso que está te oprimindo, é isso que está te afligindo. Então, cuidado com os pensamentos. Cuidado com os pensamentos. Cuidado. Porque o Senhor prova o coração, esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Para dar a cada um segundo os seus caminhos, porque o pensamento vai te levar a ações, né? E segundo o fruto das suas ações. Te leva a caminhos que podem não ser bons e ações que vão te prejudicar. Por isso é tão importante. Então volta comigo aqui. Aonde nós começamos a leitura? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço. Olha, ele se torna maldito por uma coisa simples. Já parou para pensar? Às vezes a pessoa fala assim, eu fui amaldiçoado. Não, você não foi amaldiçoado, você só apartou seu coração do Senhor. Teu problema foi esse. Mas me fizeram uma macumba para mim. Não fizeram nenhuma macumba para você. Inclusive você que está na transmissão aí, não fizeram nenhuma macumba para você. Foi você que apartou seu coração do Senhor. E passou a confiar em pessoas, passou a confiar mais na força do seu braço, e você se tornou uma árvore, um arbusto no deserto. Solitário, sem fruto, numa terra salgada, isolado, né? Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Olha como muda simplesmente pela atitude de fé, esperança, de mudar, colocar a sua esperança no lugar certo. Você já se torna uma árvore frutífera, não é seco, não receia quando vem os tempos difíceis, não deixa de dar fruto o ano todo. E aí, só para completar, que o coração também engana e a gente vê isso aqui acontecendo, que vem na sequência, diga comigo, como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um
insensato. Assim, volta por favor, assim como a perdiz, como a perdiz que ajunta ovos que não choca, não foi ela que chocou, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Amém? Só para fortalecer isso aqui, vamos para Deuteronômio, que diz assim: guarda-te, diga comigo, que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, diga comigo, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, diga, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e escorpiões, e de secura, que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, diga comigo, e não digas no teu coração, diga, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Mesma coisa de lá. A mesma coisa. Não diga no seu coração. Aqui você vê que uma coisa, eu tenho inúmeros versículos para falar sobre isso, tá? Sobre braço. Aonde está a tua confiança? No braço de Deus ou na força do seu braço? Aonde está a tua esperança? Na sua capacidade? Nas suas habilidades? Ou você aprendeu a lutar de que forma? Na sua força ou na força do braço de Deus? Na força do teu braço ou na força do braço de Deus? Eu sempre digo assim para as pessoas, quer ver? Olha uma coisa que faz parte de algumas orientações que eu já dei. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, bispo, eu conquistei tanto, eu subi tanto, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tive isso, eu comprava carro zero, eu tinha imóveis, eu tinha um salário de X, eu tinha uma renda, um faturamento anual de X e tal, e de repente tudo. Aí eu sempre pergunto assim, você ficou burro? Não. Perdeu a capacidade de raciocinar? Não. Perdeu a capacidade de negócios? Não. Mas aconteceu alguma coisa, alguma deficiência? Não, então está claro. Espiritual. Muda a sua fé e vai mudar o resultado. O que acontece? Uma coisa é quando a bênção caminha sobre a vida da pessoa. Outra é quando as mãos do Senhor saíram de cima dela. Ela fazia a mesma coisa e dava certo. Agora ela faz a mesma coisa e não dá certo. Antes tudo dava certo, agora tudo dá errado. O que acontece? É simples, procura. Por isso que o Senhor fala assim, lembra-te de onde caíste. E volte às primeiras obras. Ao primeiro amor. O Senhor fala sobre isso. Olha, lembra-te de onde caíste e volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Lembra como eram as primeiras obras? Deus estava em primeiro lugar, Deus era a prioridade. Tudo era Deus em primeiro lugar. Então, é simples, é a gente parar. São coisas que a gente fazia, coisas que de repente a gente não faz mais. Eram prioridades que agora não são mais prioridades. E você vê,
É o que nós falamos continuamente, né? Existe uma carga de unção aqui. Quando essas palavras que têm poder, elas estão na sua vida, quantas pessoas eu já atendi, existem pessoas que eu já atendi e disse assim, há pouco tempo sentou um cara aqui comigo e ele falou assim, eu sei tudo da Bíblia, eu já li a Bíblia inteira. E eu disse assim, parabéns para você. Mas o que você está vivendo dela? O que você está colocando em prática na tua vida dela? Porque ela não mente, ela tem que se cumprir na tua vida, ela se cumpre na minha. Por que ela não se cumpre na tua? Porque a Bíblia não foi feita para ler. A Bíblia foi feita para meditar e praticar. É um manual de vida. Entendeu? É um manual de vida. E quando você coloca em prática e vive ela, essa carga de unção, essa carga de poder, essa carga de bênção, ela é derramada sobre a tua vida. Por isso que nós temos que estar atentos a coração, mente e coração. O que aparta do Senhor? A mente e o coração. Eu deixo de confiar, eu deixo de colocar a minha esperança. Ele deixa de ser a minha provisão, o meu provedor. Eu deixo de lutar na força do braço de Deus e começo a lutar na minha. A minha é fraquinha. Você vai aonde a tua força permitir. O dia que te faltar força, acabou. Entendeu? Quando você tiver força, você vai. Mas quando terminar a força, acabou. Agora você começa a retroceder. Mas quando você vive por fé, então não tem limites. Você vai, você continua indo, você não para. Isso vai se estendendo para as próximas gerações. Amém, pessoal? Amém. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Repita comigo em voz alta. Que Ele é o que te dá força para adquirires o quê? Lembre-se disso, é Ele que te dá força para adquirir poder. Se eu mudar a tradução, está riqueza. Mas vamos ficar com poder. Poder. Para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. Aqui nós já estamos falando, quando você medita anteriormente, né? Os versículos de Deuteronômio, você vai ver que é uma advertência ao Senhor, antes de colocá-los na terra prometida. O Senhor está dizendo assim para eles, cuidado, tá? Cuidado, porque vocês vão entrar na terra prometida. E depois que vocês entrarem lá, e tiverem aumentado os seus rebanhos, vocês edificarem boas casas. Deixa eu falar sobre isso, Vocês edificarem boas? Vocês edificarem boas? Não é para churrasco, festa, bebedeira e etc. É para adoração, louvor, é um santuário do Senhor. Né? O problema das pessoas é que elas começam a usar tudo para o propósito errado. Tudo para a direção errada. Ela não glorifica mais a Deus. Não é tudo para a glória do Senhor mais. A Bíblia diz que é comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Isso é muito radical. Quem quer bênção radical é obediência radical. Entendeu? Amém, pessoal? Quem quer bênção? Eu acho radical demais. Problema é teu. Nada aqui, querido, está em votação. Que você concorda ou não concorda? É nós. É aquela famosa frase, quem somos nós sem Deus e Deus sem nós? O que Ele é? Ele continua sendo Deus. E nós sem Ele? Então vamos nos colocar no nosso lugar. Vamos nos colocar no nosso lugar. Somos nós que precisamos. Não é verdade? Então, é igual eu estava falando esse final de semana de alguém que eu vi um vídeo de alguém que me mandaram, o cidadão falando que a Bíblia não basta para ele. Problema dele.
Ele acha que a Bíblia tem que ser reeditada. Para mim, ele estava advogando em causa própria. Sabe o que é advogar em causa própria, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso que a Bíblia se encaixe ao meu estilo de vida. Então, você não precisa da Bíblia. Né? Escreva um livro qualquer e siga como manual de vida para você. Se você tem a liberdade, e o homem tem a liberdade para reescrever e reeditar a Bíblia, então ela não é Bíblia, não é a palavra de Deus, é a palavra de um homem. É o ridículo do ridículo do ridículo. E agora você não precisa da Bíblia para poder fazer as coisas com liberdade. Vai e faça. Você tem um livre-arbítrio. Quer se sujar, se suja, meu filho. Não vai na Bíblia, não. Quer aliviar a consciência? Não. Quer se sujar, se suja. Fica à vontade. Você tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. Não precisa da Bíblia para te apoiar, não. Que ali eu escrevo algo que alivia a minha consciência, então eu posso seguir. Agora eu posso fazer porque a Bíblia me apoia? Não. Faça do jeito que você quiser. A Bíblia diz que aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é santo, santifique ainda mais. Cada um tem a liberdade. Amém, pessoal? Amém, gente? Parece radical o que nós estamos falando, mas eu me lembro de uma vez eu atendi um bispo, que era companheiro meu de trabalho, né? E ele se perdeu e caiu. Ele era bispo como eu. Eu cuido dessa região, ele cuidava de uma outra região. E aí, quando ele foi vencido, né, porque nós enfrentamos os nossos desafios, as nossas guerras. E ele foi vencido e caiu, desistiu, parou. E passaram-se aproximadamente 3, 4 anos, ele voltou, destruído, arrebentado, e ele quis sentar comigo para conversar comigo. E ele disse assim para mim, olha que coisa interessante, que serve de alerta para todo mundo. Ele disse assim, quando eu saí daqui, eu saí com aquele fogo daqui. Eu saí com aquela chama. Então eu saí acreditando que eu já conhecia tudo. Eu já conhecia tudo e eu estava com a chama, porque vai para uma churrasqueira. Uma churrasqueira, você põe fogo nela, se tiver muito carvão, vai passar horas e horas e horas com a brasa viva. Não é verdade? Sim ou não? Mas pega um carvão da churrasqueira e tira da churrasqueira. E coloca ali no chão. Ela vai levar segundos, não vai levar minuto para perder o fogo. Mas quando muito, algum minutinho ali. Daqui a pouco, de brasa viva, um carvão preto, sem fogo. É assim ou não é? Então, ele disse assim para mim, quando eu saí com aquele fogo. Eu saí com aquela sensação, eu conheço a Bíblia. Agora, eu sei o que fazer para arrebentar lá fora. Eu sei o que fazer para que eu exploda lá fora. Ele falou, o começo foi assim. Eu comecei a voar. Porque eu saí com aquele fogo daqui, eu saí com aquela fé daqui. Mas com o tempo o fogo foi se apagando. 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 E o fogo apagou. E quando o fogo apagou, eu fui desmoronando. E foi cada área da vida desmoronando. Primeiro foi o casamento, depois o profissional, o financeiro. E o dia que eu atendi ele aqui, ele disse assim, chorando. Ele falou, minha última refeição foi um saco de pipoca, que é a única coisa que eu tinha para comer. E aí, eu disse algumas coisas para ele. Não adianta conhecer. Ponto. Não adianta você conhecer. Não adianta a pessoa querer dizer assim, não, agora eu conheço, eu sei, eu faço uso, vai dar tudo certo. Não basta eu saber, eu tenho que viver. Eu disse que aqui tem uma carga de unção. Eu sempre falo existe uma diferença de pessoas motivadas para pessoas abençoadas. Motivado, tem muita gente motivada lá fora. Mas abençoadas, de verdade, não são muitas. A bênção está sobre a vida da pessoa. E aí,
Eu ainda disse para ele, você vê, você conhece tudo, mas a bênção não está sobre você. E aí eu disse assim ainda, por isso que tem uma coisa importante, né? Eu disse, você sabe por que você está falando comigo aqui hoje? Sabe o que nos diferencia? Que você parou, eu não parei. Você tem que recomeçar a sua vida. E eu só tenho que dar sequência na minha. Essa é uma das coisas que eu falo para mim direto. E falo para você, nunca pare, porque o dia que você parar, você vai ter que recomeçar. Entende? E às vezes o retrocesso é tão grande. Você pode estar, a luta pode estar gigantesca, mas não para. Pode estar terrível, mas não para. O que nós falamos a semana passada? Quarta-feira passada. A tribulação produz... Aí, ó, meninos, meninos sábios. A tribulação produz a? Junto com a perseverança, a? Paciência. Perseverança e paciência. Da perseverança e a paciência produz a experiência. E a experiência, o caráter aprovado. E da experiência, perseverança, paciência, experiência, caráter aprovado. Da experiência a esperança. E a esperança não traz decepção. Entende? A tribulação é para produzir isso. Ela tem que produzir isso. Perseverança e paciência, experiência, que é o caráter aprovado, da experiência a esperança. E a esperança não nos quer dizer o quê? Que você, aquilo que você espera, você vai viver. Porque a esperança não nos decepciona. Eu espero aquilo que eu espero, é o que eu vou viver, é o que eu vou desfrutar. Amém? Então, nunca pare. Você pode estar sentindo, você pode estar gemendo, você pode estar batido, mas não para. Você está no caminho. Há momentos que a gente está no caminho, deixa eu ver se dá certo aqui. Há momentos que a gente está no caminho, parece que você está no caminho, você está assim, ó. Você está devagarzinho, mas você está no caminho. Não é verdade? Mas daqui a pouco Deus derrama sobre você de uma carga, daqui a pouco você está assim. Né? Aí daqui a pouco o Senhor derrama uma carga maior sobre você, daqui a pouco você está assim no caminho, ó. Já está voando, já está correndo. Então, nós nunca podemos definir a nossa vida por um momento. Diga comigo, tudo passa. Aquele momento difícil que eu estou passando, ele passa. Aquela situação que eu estou passando, ela passa. Aquela tribulação, ela passa. A tribulação gerou a paciência, a perseverança, a paciência, trouxe experiência, a esperança, e a esperança não me decepciona. Eu vou viver aquilo que eu espero, eu vou desfrutar daquilo que eu espero, vai acontecer aquilo que eu espero. Por isso eu vou guardar o meu coração. Sabe que eu vou ser essa árvore, esse homem que colocou a esperança no Senhor. Você viu que nós falamos de esperança, né? A esperança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem, bem-aventurado é o homem cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto. Ele não vai estar plantado no deserto, não. Ele não vai estar numa terra salgada, isolada, inabitável, não, solitário. Ele vai ser como a árvore que está plantada junto aos rios, cujas raízes estão ligadas aos rios. Não, no ano de sequidão não deixa de dar fruto, as folhas não caem, dá fruto o ano inteiro. Amém, pessoal? Diga eu serei, eu serei não, diga eu sou esta árvore. Fique em pé, por favor. Deuteronômio 7,17 diz assim: e se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei lançar fora?
Ou seja, os meus adversários são mais fortes, são maiores do que eu. Delas não tenha temor. Não deixes de te lembrar do Senhor, do que o Senhor, o teu Deus, fez a Faraó e todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais e maravilhas. Diga comigo, e mão forte. Diga aí, braço estendido. Quer dizer, se os braços do Senhor, se as mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida, se Ele estendeu sobre a tua vida, quem pode fazê-las tornar atrás, recolher? Encolhe esse braço aí, não vai abençoar. Quem pode fazer isso com Deus? A Bíblia fala isso em Jeremias. Com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus, diga comigo, com todos os povos, diante dos quais tu temes. Quer dizer, ninguém vai prevalecer contra você. Ninguém. Próximo favor. Crônicas 32:8, com ele está o braço de carne. Diga comigo, mas conosco, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear, diga comigo, as nossas guerras. Sabe, Ezequias estava dizendo assim, ó, não tenha medo de Senaqueribe não tenha medo desse inimigo não, com ele está só o braço de carne. Só tem ali, ó, carne. Conosco não. Conosco está o Senhor para lutar as nossas guerras. Não é forte? O que é isso? O que é isso? É só dizer assim, o que é? É só um ser humano. É só uma pessoa. O que é isso? Esse é só um probleminha. Porque conosco está o Senhor para lutar as nossas guerras. Jó, porém, respondeu e disse, como ajudastes aquele que não tinha força, e sustentaste, diga comigo, o braço que não tinha vigor. Inclusive o nosso braço é sustentado pelo Senhor. Nós estamos falando de força, tá? Quando falo de braço, estamos falando de força. É sustentado pelo Senhor. Se não vier dele, nós não somos nada. É o que eu sempre falo, se não é o Senhor, nenhum de nós estaríamos nem aqui agora, não teríamos força nem para levantar, hoje cedo. Não é verdade? Salmo 44:3, não foi pela espada, diga comigo, não foi pela espada que conquistaram a terra, diga comigo, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Está falando de Israel, não foi pela espada, não foi pela sua capacidade ou habilidade, mas foi pela força do seu braço que alcançaram a vitória, pela tua mão direita, pelo teu braço forte, pela luz do teu rosto, e por causa do teu amor para com eles. Forte, não é? Não é pela força do teu braço, não é pela sua capacidade, mas é pela força do braço de Deus, é pelo amor dele para com você. Bispo, como é que eu vou conseguir? Como é que vai acontecer aquilo que eu desejo na minha vida? Diga comigo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diga aí, pelo Espírito de Deus. Diga aí, pelo Espírito de Deus. Diga aí, pelo Espírito de Deus. Que a gente fica assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai acontecer na minha vida? Como é que vai ser? Não é por força, nem pela sua força, nem por guerra, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus, através do seu Espírito, é que vai derramar sobre a tua vida. Amém? Você, feche os seus olhos, por gentileza. Bendito, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Confia nele. Confia nele. Coloca a sua confiança nele. Não é pela sua capacidade ou habilidade ou pela força do seu braço, mas
pelo Senhor, é pelo seu amor, é pelo seu rosto, é pela sua luz, é pelo seu braço forte. Confie nele. Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer o que temos que fazer, mas não podemos fazer nada, absolutamente nada, se ele não for conosco. Então diga aí no seu lugar, e você que está na transmissão, diga a Deus agora de todo o seu coração, que você quer ser esse bem-aventurado, esse homem feliz, esse homem abençoado, essa mulher abençoada, que colocou a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu não luto mais na força do meu braço, eu não guerreio mais na força do meu braço, mas eu guerreio na força do seu braço. Até porque eu sou limitado, a força do meu braço é limitada. Agora o teu poder não, Senhor. O Senhor não. É pela tua luz, é pelo teu braço forte, é pelas tuas mãos poderosas. Rasga o teu coração e diga a Deus: eu preciso do Senhor. Diga isso a Ele: eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor transforme a minha vida. Que tudo na minha vida seja para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Fala com Ele. Fala. Sabe o que eu quero que você traga à sua memória agora? É que Ele esquadrinha pensamentos e corações. Ele está esquadrinhando os seus pensamentos e o seu coração. Então certifique-se que você está aqui presente. Certifique-se que você está corpo, alma e espírito. E o que você está fazendo é verdadeiro. Porque é isso que vai definir. Ele vai dar a cada um segundo as suas ações, os seus pensamentos. Então, quando você fizer a sua oração, faça realmente sabendo o que você está fazendo, que Ele está te observando, e Ele quer. O Senhor não se preocupa com palavras bonitas, o Senhor busca sinceridade, palavras verdadeiras, palavras sinceras, é o que Ele busca. Então rasga o teu coração e diga: Senhor, eu quero ser esse homem bendito, essa mulher bendita, que colocou a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Eu quero ser como essa árvore plantada junto às águas. Essa árvore que dá fruto o ano inteiro. Essa árvore que prospera, essa árvore que muitos comem dela, essa árvore que muitos vêm buscar sombra, refrigério, essa árvore que traz alimento a muitos. Eu quero ser essa árvore, Senhor. Essa árvore que não receia quando vem o tempo do calor, os tempos difíceis. Eu quero ser essa árvore. Eu quero colocar a minha confiança
a minha esperança no Senhor. Diga a Ele isso. Diga. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Fortalece o teu povo. Levanta o teu povo, Senhor. Enche. Se não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Se não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Vai, Espírito. Vai, Espírito Santo. Levanta, fortalece, alimenta. Enche. Vai, Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo na tua vida. Receba forças que vêm do Espírito Santo. Receba essa confiança. Receba essa certeza, essa convicção que existe um Deus e que está no controle, que não perdeu o controle da situação, que está no controle de todas as coisas e que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo. Vai, Espírito Santo, vai. Receba a presença do Espírito Santo. Abre o teu coração e diga: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso. Vai, Espírito Santo. Faça dela, Senhor, essa árvore abençoada, esse bem-aventurado. Faça ela, Senhor, esse que o Senhor dá força. Diga a Deus que você não pode nada sem Ele. Diga a Deus que você não é nada sem Ele. Diga isso. Diga: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que eu não posso nada sem o Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Oh meu Deus, eu dependo do Senhor para tudo e todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu preciso. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Receba a presença dEle. Receba a unção do Espírito Santo. Receba forças que vêm do Espírito Santo. Que Ele faça de você um bem-aventurado, um bendito. Que Ele faça de você essa árvore que dá sombra, essa árvore que dá fruto, que alimenta tanta gente, essa árvore que prospera. Ele disse: não diga no teu coração: a minha força, a força do meu braço me adquirir esse poder. Mas antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força. É Ele que te dá força. É Ele que te dá força. É Ele que te capacita. Então dependa dEle. Receba essa força. Receba essa unção. Receba essa alegria. Receba. Ele vai fazer de você uma árvore abençoadíssima, bonita, frutífera, próspera, que não seca, não é solitário, dá fruto o tempo todo. Feliz, como é feliz. Abençoado, bem-aventurado, o homem que confia no Senhor
receba essa felicidade. Receba essa alegria na tua alma. Essa alegria no teu coração. Seja um bem-aventurado, um abençoado. Que coisa gloriosa. Ser abençoado. Ser um bem-aventurado. A presença de Deus é inigualável. A presença de Deus é que nos satisfaz. Vai, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja. Fortalece os que estão aqui no templo e todos os que estão na transmissão. Que todos recebam a tua presença, a tua unção, Espírito Santo. Visita cada um. E que todos nós possamos sair daqui hoje, mais do que nunca, como bem-aventurados, abençoados, um povo especial. Senhor, nós entendemos que, e aprendemos isso, e não lutamos mais na força do nosso braço, mas sim na força do teu braço. É o Senhor que luta as nossas guerras. Abençoe todas as pessoas que estão conosco. Enche elas de força, enche elas de graça, enche elas de poder. Coloca paz na alma, paz no espírito. Unge as mentes e os corações, porque o Senhor é aquele que esquadrinha mentes e corações, para dar a cada um segundo as suas ações. Eu abençoo a todos. Eu abençoo todos que estão no templo e todos que estão na transmissão. Que todos sejam abundantemente abençoados. Receba o Espírito Santo, receba paz, receba alegria, receba unção, receba forças, receba poder. Diga: eu recebo. Diga: eu creio e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.